Aproximadamente um mês atrás, um cliente entrou em contato dizendo que ele tinha um orçamento de 550 mil e que ele queria morar em Windermere. E eu disse para ele, olha, 550 mil em Windermere, construção nova, talvez a gente consiga uma townhouse, um bom apartamento, mas uma casa vai ser um pouco difícil. E para minha surpresa, eu achei duas casas excelentes e ele comprou uma, que a gente vai filmar depois. E eu vou mostrar para vocês a outra que eu encontrei aqui em Windermere. Olha lá. Essa casa ela está no mercado somente há 3 semanas. O valor dela é 575 mil dólares, ela tem 4 quartos, 2 banheiros, em 200 metros quadrados aproximadamente. Fica num condomínio com portaria aqui na cidade de Windermere. Eu já mostrei a cidade de Windermere em vídeos passados, então se você tiver curiosidade de saber onde fica Windermere e outras coisas assim, vai lá nos vídeos do começo e assiste, que você não vai se arrepender. Windermere é a cidade, uma das cidades favoritas dos brasileiros que imigram para os Estados Unidos. Existe uma comunidade de brasileiros aqui na cidade e quem mora aqui adora. Não é à toa, né? Olha só a beleza. Nós vamos entrar nessa casa e ela é um pouco diferente das casas que geralmente a gente mostra. Eu não tinha percebido até eu chegar aqui, até eu ver essa rampa aqui. Essa casa é o que a gente chama de ADA Compliant, ou seja, ADA são Americans with Disability Act, que na faculdade de design também eu estudei como fazer banheiros e cozinhas para pessoas com necessidades especiais. E no Brasil, talvez além de se chamar necessidades especiais, algumas pessoas chamam também de cadeirantes. Então, essa casa aqui pertencia ou morava uma pessoa que era um cadeirante. Então a gente vê que ela tem essa rampa e tem mais uma rampa ali para o outro degrau. Então, quem comprar, se não tiver a mesma necessidade, pode retirar tudo isso. Mas lá dentro tem umas coisas interessantes. Vamos lá olhar o imóvel? Casas como essa não ficam muito tempo no mercado. Elas entram e rapidamente elas vão embora. Então, talvez, quando esse episódio sair ao ar, em 2 ou 3 semanas, talvez ela já esteja vendida. Mas, mesmo assim, sempre tem casas novas voltando no mercado, certo? Então, eu vou mostrar para vocês essa daqui. E se você quiser uma similar, você pode me ligar que a gente acaba encontrando. Essa casa, originalmente, eu acho que a frente tinha uma sala de estar e uma sala de jantar. E ela foi transformada em um master para a pessoa que tinha necessidades especiais. Então é bem diferente. Dá para fazer umas modificações e transformar num master maravilhoso. Mas agora eu acredito que eles pegaram aquela sala para fazer isso. Então aqui seria
talvez a sala de jantar, ou uma sala de jantar e sala de estar, porque aqui, olha só. Aqui a gente tem a sala da família, que é a sala de TV, onde as crianças brincam, e aqui a cozinha, onde os pais cozinham as refeições enquanto as crianças estão brincando. Essa casa ela foi construída em 2010, então dá para perceber, né? Dá para perceber que ela é de 2010. Então, assim, se usava ainda muito esse balcão de laminado aqui. Então, o valor é bom para o Windermere, mas precisa gastar um pouquinho aqui dentro. Precisa trocar esses tampos, dá até para pintar os gabinetes, eles ficam bons, acrescentar mais. Aqui a gente tem a sala de almoço. Veja que tem 2 janelas, então entra bastante luz. Olha só. O bairro, muito legal. Olha que vista linda! E uma coisa interessante aqui nos Estados Unidos é que, por exemplo, as pessoas que estiverem andando nessa calçada, elas não olham para dentro da sua casa. Isso é uma coisa que eu reparei logo que eu mudei para cá. Eu falava, puxa, mas as pessoas passam nas ruas, elas não olham para dentro da sua casa. E os americanos falaram, é invasão de privacidade. Interessante, né? Então aqui seria a sala de almoço, aqui tem uma porta para a varanda e aqui tem um quintal muito bom com grama. Deixa eu te mostrar uma coisa. Olha aqui, ó. Dá para ver aí? Tá dando para ver aqui? Uma mancha aqui na parede? Sabe o que é isso? Isso é o barato que sai caro. Sabe quando você contrata um Zé Gambiarra, uma pessoa que faz baratinho, uma pessoa que cobra quase nada. Aí ele vem, ele pega um pedaço aqui, manda fazer um match, mas ele não sabe qual que é o acabamento, ele compra de outro acabamento. Aí ele vem, pinta aqui o que estava sujo, feio e tal, e aí como é de outro acabamento, esse aqui é provavelmente fosco, satin, esse daqui é eggshell, aí fica assim, e a casa tá inteirinha desse jeito, né? Então, na oferta para essa casa, a primeira coisa que eu faria, eu já pediria o desconto da pintura inteira e mostraria as manchas, né? 5 mil, então já vai para 570. Vamos lá ver os outros cômodos. Então vamos voltar, aqui é a porta de entrada, certo? Aqui é a porta de entrada, aqui a gente tem essa sala e aqui a gente tem esse master inteiro que eu falei para vocês. Olha o banheiro, que interessante. É maior do que um quarto da minha casa. Então esse banheiro foi feito para pessoas que tinham necessidades especiais. Você vê as barras, tem barra aqui, tem barra no chuveiro. A pessoa que era cadeirante podia entrar com a cadeira aqui, escovar os dentes, passar maquiagem, o que for. O espelho foi inclinado para que a pessoa sentada aqui pudesse se ver no espelho. Aqui também não tem degrau para entrar dentro do chuveiro, a gente chama de zero threshold. Então, como não tem um degrau, pode-se entrar com a cadeira aqui, pode tomar banho, tem barra desse lado, barra daquele lado. E uma outra coisa que o ADA exige é que tenha um espaço muito grande para circular com a cadeira em volta do vaso. Então você vê que essa casa foi uma casa adaptada. Dá para desadaptar, por exemplo, se a pessoa comprar essa casa e não quiser que ela fique assim, dá para refazer esse banheiro, ficaria maravilhoso. E aqui a gente tem um quarto. Que agora é um master, né? Pode não ser o master principal, mas é um master. Originalmente talvez fosse uma sala. E olha só que interessante, você já viu uma persiana embutida? Essa é uma persiana embutida, ela está dentro do vidro. Então olha só, você mexe aqui, ó. E ela está dentro do vidro. E se você quiser abrir, você vem aqui, ó.
Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que não junta pó na persiana, você nunca vai ter que limpar ela, lavar ela, porque depois de um tempo elas pegam pó, né? Então é uma ideia boa. Eu não sei se eu teria não, mas você fecha aqui e aqui você consegue fechar. Vamos lá ver o resto do imóvel? Nós já vimos aquela parte, agora para o lado de cá, a gente tem a lavanderia, e a lavanderia é a entrada principal da garagem. Outro dia eu filmei e eu esqueci de filmar a garagem, daí já nos comentários já apareceu, né? Ah, você esqueceu a garagem. Você esqueceu a garagem. Então essa é a garagem. Tem também a escada para o ático, né? Você puxa aqui, esse negócio cai, cuidado para não cair na sua cabeça, né? Você puxa, cai, desmonta, se bem que esse teto é bem alto, eu não alcançaria pegar essa escada aí, eu tinha que pôr um banco aqui para pegar essa escada para ela descer. Mas aí você pode guardar toda a sua tranqueira que você quiser lá em cima, que tem espaço suficiente. E aqui a gente tem garagem para 2 carros, é um pouco pequena? É, mas cabe os 2 carros aqui dentro e ainda tem espaço aqui na driveway. Geralmente eu não posso falar isso, né? Se eu falar assim, um americano encher isso aqui de tralha, será que vão me matar por causa disso? Porque tem brasileiro também que junta, né? Meu pai, por exemplo, meu pai junta um monte de coisa. Então assim, pode ser, a garagem pode ser um grande espaço de storage, né? Que a gente chama de storage, que é depósito, pode ser um grande depósito, e você deixa o carro ali na driveway, ou você pode arrumar a garagem e usar a garagem para os carros mesmo. Eu acho que você deve sempre usar a garagem para carros, porque no verão aqui chove todos os dias e não tem hora para chover. Dá uma pancada de chuva, depois melhora, depois chove de novo, depois melhora. Então imagina, você vem com criança, ou você vem com sacola de compras, tal, daí tem que parar lá fora e entrar na chuva. Você abre a garagem, entra aqui, fecha, tudo sequinho, abre a porta do carro, leva tudo para dentro. Muito bom, né? Passando pela lavanderia, aqui a gente tem o primeiro quarto. Então, o primeiro quarto, adorei essa cor. Eu acho que eles iam pintar o closet também, mas depois desistiram na metade do caminho, ó. Eles fizeram ali, ó, bem mal feito, por sinal, o corte, né, que se chama. Fizeram o corte e eu acho que eles iam pintar o closet e depois ou desistiram ou a tinta acabou, né? Não tinha mais tinta. Mas eu gostei muito dessa cor. Uma ótima janela também. Vamos lá olhar os outros? Aqui nós temos mais um quarto. É lógico, alguém que deseja comprar essa casa tem bastante coisa para fazer, mas vale a pena pelo preço. Por exemplo, esses carpetes podem ser tirados, pode ser colocado um piso vinílico ou mesmo um carpete novo, que é bem econômico. O pé direito é bem alto, né? Então eu acho que essa casa aqui tem um potencial de ficar muito boa, além de ser dentro dessa comunidade fechada aqui. Aqui a gente tem um banheiro que precisa ser reformado também, ou não, depende, né? Às vezes a pessoa precisa mudar, mas só pode fazer a reforma lá pra frente. E aqui por fim, a gente tem o último quarto. Nós vimos 3 mais o master lá da frente. Esse último quarto que tem a janela para o quintal. O quintal é bem grande, viu? Dá realmente para colocar uma piscina. Então, olha só.
Dá para colocar uma piscina, dá para deixar essas árvores crescerem, dá para fazer uma cozinha gourmet, dá para ficar uma casa realmente fantástica. Você viu a estrutura ali para a cadeira de rodas? Eu acho interessante que a pessoa, mesmo cadeira de rodas, se interessava de ir no quintal, né? De andar na grama, talvez tivesse cachorro, quisesse brincar com os cachorros. Eu acho que a pessoa tem que realmente levar a vida, tentar levar a vida da melhor maneira possível com a necessidade especial que ela tem, né? Não, tem que sair, tem que ir em restaurantes, tem que ir em teatro, tem que ir no quintal, tem que brincar com o cachorro e assim por diante. E agora virando aqui, a gente está na sala da família. Vamos lá olhar a última coisa que tem aqui nessa casa, que é essa varanda e o quintal. Essa cerca que está aqui nesse quintal, a gente chama de cerca vinílica, porque ela é feita de um vinil mesmo, de um material vinílico, um poliuretano talvez, nem sei o nome. Mas sabe que é o engraçado? Lá na minha casa, lá no meu bairro, é proibido esse tipo de cerca, porque eles querem que seja aquela cerca de madeira, mais natural, e o bairro inteiro, ninguém tem essa cerca branca, porque a associação do condomínio não permite. Mas a vantagem dela é que ela dura muito mais, porque a de madeira chega uma hora que ela apodrece, que você tem que pintar, envernizar, etc e tal. Essa não, você só passa VAP nela, quando ela tiver alguma alga, algum lodo assim, você passa VAP nela e ela tá pronta. E é bem fechado. E uma coisa que eu notei olhando no Google Earth é que essa casa aqui tem um dos maiores quintais, né? Muito legal. Vamos voltar? No vídeo de 2 semanas atrás, lembra aquele que eu fui visitar um banheiro e uma reforma? Não da semana passada, da outra semana? Lá eu falei que quando a pessoa vem com visto de imigração, ela precisa comprar o imóvel antes de receber os documentos americanos, senão não pode comprar mais. O que eu estava querendo dizer é que não pode comprar mais financiado, tá bom? À vista você pode comprar de qualquer maneira, né? Pode ser um imigrante legal, um imigrante indocumentado, não, a gente não fala ilegal, tá? É indocumentado, e também residente, etc e tal. Mas se a pessoa quiser financiar e ela está vindo com um visto de imigrante, HB2NW ou outro aí, ela precisa realmente financiar esse imóvel antes de receber o CPF americano. Porque uma vez que ela recebe esse CPF americano, ela não é mais considerada estrangeira. Ela é considerada residente e aí precisa de pelo menos um imposto de renda cheio muito alto ou pelo menos 2 para que a pessoa seja aprovada para o financiamento. Tá bom? Vamos lá fora bater mais um pouquinho de papo? Gente, olha só que graça que é essa varanda. Eu adorei essa varanda. Acho que até... Eu não gosto muito de varanda na frente da casa. Eu tenho em casa e nunca sentei ali. Eu acho que as pessoas... Eu tava olhando, o vizinho ali tá sentado na varanda dele ali, olhando a vida passar, os vizinhos passar. Mas acho que aqui eu sentaria sim, porque olha que delícia. Olha só. A gente ainda não entrou na primavera, então as folhas estão caindo. Tá meio seco aqui, né? Embora vá chover, parece que por uma semana. Mas olha só as folhas. É muito gostoso aqui. Vamos lá olhar a rua? Hoje é dia do lixo aqui. Dá para você ver todos os tambores do lado de fora
E provavelmente eles vão ficar do lado de fora até as pessoas chegarem do trabalho, né? Às 5 horas. Aí o pessoal recolhe. Geralmente o lixo vem 2 vezes por semana. E aqui eu reparei que eles têm 2 tambores, um azul e um verde. O verde é para o lixo orgânico e o azul deve ser para o reciclável, né? Mas olha só que delícia aqui. A gente não tem ideia de quanto uma placa de stop é grande, né? Quando a gente está dentro do carro. Olha só que enorme que é. Parece que ela é pequenininha, né? Ela é enorme. Bom, gente, por hoje é só. Eu espero que você tenha passado uma ótima semana. Eu sei que as quintas-feiras demoram para chegar, mas ela chegou. Muito obrigado por ter assistido. Semana que vem eu volto com mais um episódio aqui do canal. Obrigado por ter assistido e tenha um excelente final de semana. Tchau!